aula um pouco da teoria sobre fuzzy GPDEA. Comentei com vocês que a GPDEA ela foi desenvolvida por Bal et al. Em 2010 e Silva e Marins em 2014 combinaram a lógica fuzzy com o modelo GPDEA, desenvolvendo assim o modelo fuzzy GPDEA. Então, quando a gente aplica o GPDEA em relação aos modelos DEA tradicionais? É quando basicamente a regra de ouro não é... Já falamos várias vezes o que vem a ser a regra de ouro, não vou repetir. Bom, o modelo GPDEA é derivado de um modelo tri-objetivo de Lee-Reeves. Um modelo que possui aqui três funções objetivo, visto na aula anterior. Ao associar metas a cada função, tem-se os modelos fuzzy GPDEA, CCR e o modelo fuzzy GPDEA, BCC. Sendo a única diferença a inclusão da variável C0 na restrição das saídas e na restrição que normaliza a eficiência. Também comentei que, para melhor entender sobre o que vem a ser o modelo GPDEA, essa é a obra original, do Jornal 1. E também, caso vocês queiram saber um pouco mais, aqui vem a ser Programação por Metas, ou Go Programming, a essa obra de Silva e Marins, 2015, na revista Production. Vamos bem rapidamente o que é lógica fuzzy. Na aula anterior, de ideia fuzzy, então, lógica fuzzy ela advém da inteligência artificial que visa medir a imprecisão da linguística humana. Tem vários nomes: lógica fuzzy, lógica nebulosa, lógica difusa, ou simplesmente lógica dos conjuntos fuzzy. Qual é a diferença bem sucinta em relação à lógica dos conjuntos clássicos? Ela é binária. Ou o elemento pertence àquele conjunto ou não pertence. Na lógica fuzzy, o elemento tem um grau de pertinência naquele conjunto, ou ele pertence. E há vários tipos de membership function, ou função de pertinência. Por exemplo, a função linear, curva C, sigmoidal, gaussiana, triangular, trapezoidal. Nestas aulas, veremos sempre funções lineares de pertinência. Por quê? Devido ao fato do modelo DEA ser linear. Desta forma, optou-se por trabalhar com funções de pertinência ou triangular ou trapezoidal, que são funções lineares. Comentei também a matemática, como é modelada a função Z, sigmoide, gaussiana, beta e trapezoidal, triangular. Em aula foi visto de forma bastante minuciosa. Então, em resumo, pessoal, nesse gráfico nós temos a lógica dos conjuntos clássicos. Ou o elemento pertence ou não pertence. Ou seja, uma lógica nítida ou sem incerteza. Aqui tem uma função de pertinência triangular, sendo o elemento pertence totalmente àquele conjunto. Valor menor do que 1 e maior que 0, aquele elemento tem um grau de pertinência naquele conjunto. Falamos um pouco da ideia fuzzy, que tem seu modelo de programação fracionária clássica, com o tiozinho, que vocês podem perceber nos parâmetros de inputs e outputs, tem-se um modelo fuzzy DEA, um modelo genérico. Falamos também do modelo GPDEA, com o mesmo. Aqui tem o DEA fuzzy, e essa é a proposta do modelo GPDEA fuzzy. Então, mais uma vez, o tiozinho nos parâmetros define que aquele parâmetro é um parâmetro que é influenciado pela incerteza. Comentei, também foi passado em grupos. Qual é a abordagem
que será utilizada. E segundo Hatami e Marbano, 2011, eles fizeram uma revisão sistemática da literatura, na qual descobriu-se que a abordagem do nível alfa é a mais utilizada em conjunto com lógica fuzzy e DEA. Vamos um pouco do fuzzy. Então, esse é o modelo proposto por Silvio Marins, 2014. Modelo fuzzy GPDEA. Para um cenário pessimista, à esquerda, e à direita para um cenário otimista. E é em cima dessa formulação matemática que modelaremos pelo GANS o modelo fuzzy GPDEA. Utilizando os dados do artigo de Ball et al. 2010, 3 inputs e 3 outputs, tem essa matriz. Arbitrariamente, coloquei essas faixas de variação bem agressivas, sendo os valores em negrito e em vermelho os valores nítidos ou sem certeza. Aqui, pessoal, foi modelado pela função de pertinência trapezoidal. O valor da direita, por exemplo, 40, representa o limite inferior do triângulo e 80 o limite superior. Próximo passo, nós agora vamos modelar esse problema pelo GANS. Então, o que vocês devem fazer primeiramente? Colar na pasta Progedir uma planilha chamada Fuzzy GPDEA. Então, aqui, pessoal, o que foi feito? Tem-se os dados sem incerteza, a matriz sem incerteza. Aqui nós temos a matriz com os inputs no limite inferior e os outputs no limite superior. Depois, uma terceira matriz com os inputs no nível máximo e os outputs no nível mínimo. Esses parâmetros alfas e alfas 2, como é que se obtém eles? Aqui nós temos os inputs no nível mínimo, ou seja, pega-se o valor médio ou nítido dos inputs e subtrai com os valores mínimos. No caso do output, pega-se o valor máximo do limite superior do triângulo vinculado ao output, subtraindo com o valor nítido ou sem certeza. E a última matriz é a mesma coisa, só que no sentido inverso. Pega-se os valores do limite superior do triângulo dos inputs, subtrai-se com a matriz sem certeza. E aqui pega a matriz sem certeza dos outputs, subtraindo com o limite inferior do triângulo para os outputs. Ok, pessoal? Então são 5 matrizes que vocês devem fazer. Ok? Então vamos entender um pouquinho o modelo matemático proposto por Silvio Marins. Então, no cenário pessimista, vocês podem ver que tem um XI minúsculo, que significa que vocês estão trabalhando com a matriz de input no limite inferior do triângulo. Mais π. O π, pessoal, é a amplitude, que é o valor médio, sem certeza, nítido, do input, menos o limite inferior do triângulo vinculado ao input. E vezes o alfa. O alfa é o valor que vocês vão variar de 0 a 1. 0, 0.1, 0.2 até 1. Y maiúsculo, pessoal, significa que nesse momento estamos trabalhando com a matriz de output no limite superior do triângulo, menos ρr0, que é a amplitude, ou seja, os valores máximos no limite superior do triângulo do output, menos os valores sem certeza. Ok? Então, quando se trabalha
com GPDEA fuzzy, tem-se no cenário pessimista os outputs no nível máximo e os inputs no limite inferior. No cenário otimista, tem-se os inputs no nível máximo e o output no nível mínimo. Pelo fato do GPDEA não ter nenhuma orientação, pode ocorrer em alguns casos, em algumas DMUs, pelo cenário otimista, ter os valores mais baixos em relação ao pessimista. Okay? Mas depende muito de como você variou ou arbitrou, né, os limites inferiores e superiores do triângulo. Pode ocorrer, pessoal. Não significa que vai ocorrer sempre. Também não interfere em nada na nossa análise. Bom, na próxima aula será mostrado como modelar esse problema pelo software. Olá, pessoal. Para modelar em GANs os métodos quantitativos fuzzy e GPDEA, tem-se o mesmo modelo desenvolvido na aula anterior sobre o GPDEA. Então, a plataforma é a mesma. Quais são as mudanças que vamos fazer? Primeira coisa, aqui será modelado o cenário otimista. Portanto, trabalha-se com os inputs no nível máximo. Então, pegamos a informação. Onde estão os inputs no nível máximo? Na matriz, aqui no meu caso, de A22 até H28. Ok? E a mesma coisa, pessoal. Trabalha-se com os outputs no nível baixo. Por isso que eu chamei essa matriz de input no nível máximo e output no nível mínimo. Ok? Pronto. Chamei aqui de alfas, seria a amplitude associada ao input, e alfas 2, a amplitude associada ao output. O que significa esse de A1 até 47? Como nós trabalhamos com o output, o input, no nível máximo, qual que é a amplitude? É esse valor máximo menos o valor sem certeza. Nós temos aqui, ó, que está de A41 até H47. Ok? Então nós temos as amplitudes dessas matrizes. E aqui, em A22, H28, os inputs no nível máximo e os outputs no nível mínimo. Insiro também, pessoal, vocês podem ver o comando, tá? Igualzinho. Chamei aqui de fuzzy GPDEA, a matriz. A forma de buscar é idêntico às aulas anteriores. Um pequeno agora mudança. Parâmetros P, asterisco, que significa que não pertence a nenhum conjunto, que eu chamei de alfa 1. Ou seja, tanto o modelo pessimista quanto o otimista, para um alfa igual a 1, eles devem dar a mesma resposta, ou seja, a resposta sem incerteza. O resto aqui, pessoal, é igual ao GPDEA anterior, não mudei nada. Aonde que entra as mudanças? Aqui, ó. Como é que funciona? A gente voltar aqui na apresentação. Como é que está descrito o modelo proposto por Silva e Marins 2014? O cenário otimista. Seria a matriz de input no nível máximo menos a amplitude, que eu chamei de alfas, vezes alfa. Então foi colocado justamente isso aqui, pessoal. Entradas I, que é input, para DMU 1. Fixamos esse índice. Menos alfas. Esse alfas faz o mesmo papel do psi. Menos por quê? Porque como está no limite superior da função de pertinência triangular, vamos, ao variar o alfa até chegar a 1, desejamos chegar aonde? Um valor de pertinência 1, ou seja, o valor médio, sem incerteza. Por isso que subtraímos. Quando se trabalha com limite inferior, soma-se. Ou seja, nós
Tudo foi feito até o 7, tá, pessoal? Qual é a diferença em relação a essa outra restrição? Está vinculado ao output. Então, saídas mais alfas 2. Esse alfas 2, pessoal, está fazendo o papel do ρ aqui na expressão, mais ρ. Então, nós temos parênteses, saídas, que é o parâmetro do output no nível inferior. Para DMU1 foi fixado esse índice, mais alfa por quê? Então, um limite inferior. Ao variar o alfa até 1, desde você encontrar o valor de pertinência 1, ou sem certeza, vezes P alfa. Repare na quantidade de parênteses, tá, pessoal? O resto é igualzinho ao GPD original. Foi feito até a DMU7, ok? No F, pessoal, essa parte aqui é a mesma coisa do anterior, sem fixar índice. Saídas RJ mais alfas 2 RJ vezes P alfa. A matemática é bem fácil, é uma pequena modificação do GPD tradicional. Mais C, que é o modelo BCC, menos as entradas, ó, parênteses aqui, e terminei com 3 parênteses. E a mesma coisa, pessoal, para sair a eficiência final. Nesse caso, essa expressão, essa função é não linear, ela está no modelo 7, por isso que eu expliquei para vocês, a gente rota como NLP, ou seja, programação não linear, não linear programming. O resto é idêntico ao original. Bom, estamos prontos para rodar. Ao rodar com o valor de 1, ouvindo aqui simplesmente, ó, então o valor de 1 aqui vai ser idêntico ao valor sem incerteza. Idêntico ao do artigo do Ball et al. 2010. Tá. Otimizando, terminou. Clicando em ZZ, nós temos os valores. Pessoal, muda aqui para variável ser positiva, tá? Roda com ela positiva. Ao rodar com ela positiva, tem que ser um modelo CCR com os mesmos valores do artigo original. Vamos vir aqui, pessoal, digitar 1, colocar 0, verificar e otimizar. Vocês podem perceber que obtivemos uma solução completamente diferente do valor sem certeza. Ou seja, ao variar esse alfa aqui, tem esses cenários. Um cenário vinculado a cada DMU. Bom, o que muda esse modelo em relação ao pessimista? Pessoal, a matemática é praticamente a mesma. O que muda aqui é onde você vai buscar a matriz. Por que de A12 até H18 agora? Porque no pessimista trabalha-se com os outputs no nível máximo. Então está, no meu caso, de H12 até H18. A12 a H18. Então nessa matriz nós temos os inputs no nível mínimo e os outputs no nível máximo. Fiz essa mudança. E na parte de alfas e alfas 2, de A1 até H37, se deve o seguinte, que agora vamos subtrair o valor máximo do output menos o valor sem certeza, e no caso do input é o valor sem certeza menos o limite inferior, que é a nossa amplitude, que está de A31 até H37. A outra mudança, pessoal, aonde era menos alfas no otimista, agora troca de sinal, vai ficar mais. E onde era mais alfas no otimista, no pessimista fica menos alfas 2.
Vocês podem ver que no otimista está como menos alfas e mais alfas. No pessimista, troca-se o sinal. Para todos, tá ok? Menos alfas e mais... menos alfas 2 e mais alfas. Essa é a única mudança. Sempre que a gente rodar com alfa de 1 para ambos os modelos pessimistas e otimistas, a resposta deve ser a mesma. Ou seja, corroborando com essa afirmativa. Bom, aqui, pessoal, já tomei liberdade, fiz a variação se não me engano, 5 cenários de 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 e 1. E aqui está o resumo. Ao fazer isso, nós temos nível alfa de 0, uma PA de 0.2, 2, 4, 6 cenários. E a mesma coisa aqui. Nós temos aqui um valor de eficiência para cada cenário, vinculado a KDMU, pessimista e otimista. A forma de aglutinar idêntica da aula do Diafuzzy. Percebe o seguinte, que a KDMU quarta ficaria na primeira posição, seguida pela DMU 1. E assim segue o ranking final. Ok, pessoal? Essa foi a aula do Fuzzy de Apédia, pelo Gans. Vocês podem ver que a modelagem é um pouco mais simplista em relação ao Diafuzzy. Um abraço a todos.